Olá, meus amigos, Brasil República aqui para compartilhar e repercutir com vocês mais uma notícia, uma verdadeira bomba. Vídeo de Alexandre de Moraes viraliza após revelação chocante do ministro. Você vai entender o porquê se você assistir esse vídeo até o final. Eu já te convido de antemão, não perca nenhum minuto desse vídeo, porque esse é um caso muito grave e sério, porque nós estamos diante de mais uma provável cortina de fumaça, pior do que foi o caso do aeroporto de Roma. Mas como a internet existe, nós estamos aqui, os cidadãos de bem, juntos somos mais fortes, mobilizados. Não vamos deixar que a verdade seja suprimida desta vez por cortina de fumaça de ministro do STF. O que está acontecendo é que todo o escândalo envolvendo o caso Choquei, a empresa, a tal Mindway, e todos os influenciadores de esquerda, a eleição de Lula e o TSE liga a ministros do STF. E um dia após isso, o que aconteceu? Surge um vídeo de Moraes em uma reportagem bombástica, onde Moraes afirma que havia um plano para que ele fosse enforcado. Antes de prosseguir aqui, é importantíssimo, eu peço a você, por gentileza, para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, porque é de suma importância para que todos nós, os patriotas, possamos ter um Brasil livre desses ditadores e desses projetos de imperadores que vai cair por terra. E o Carlos Bolsonaro fez o seguinte postagem para mostrar que a coisa é muito séria. Porque Carlos Bolsonaro questionou endereçado a Alexandre de Moraes e marcou Alexandre de Moraes no Twitter. No X, antigo Twitter, porque o ministro Alexandre de Moraes nada falou sobre o escandaloso caso da Mindway 8 e de repente aparece se dizendo vítima de ameaças, as mesmas que o presidente Jair Bolsonaro sofre todos os dias há anos. Absolutamente nada é feito para combater essas tais milícias digitais. Aí um deputado montou um organogramazinho rápido aqui mostrando que tudo indica que é uma cortina de fumaça, mas eu vou trazer os vídeos aqui para você tirar sua própria conclusão. Cortina de fumaça. Moraes havia plano para prender e enforcar em praça pública após o 8/1. TSE proíbe há 4 meses contratação de influência nas eleições de 2022. Para abafar o papel dos influenciadores na reta final da campanha de Lula, a meta é combater fake news de forma imediata antes que viralizem. Essa foi uma postagem do próprio Lula após reunião com esse grupo de influenciadores que todos acreditam ter interferência direta no processo eleitoral, mesmo já com a jurisprudência do TSE impedindo que isso tornando isto ilegal. Então nós estamos de algo muito grave. Vou trazer os vídeos aqui. Assista, deixe seu comentário, tire suas próprias conclusões, assiste até o final, porque tem o jornalista Augusto Nunes colocando esses ministros no seu devido lugar também, desmascarando algumas narrativas deles. Segue o vídeo. Tinham 3 planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais também, um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava. Eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, mantive a tranquilidade. Eu tenho muito processo para fazer, para perder tempo com isso. Mas homicídio, isso aí é uma coisa muito grave, assim. O senhor não se abalou? Mas não ocorreu, então tá tudo bem.
Um problema para o presidente da Câmara. Isso sim, enquadra o Supremo Tribunal Federal, impeça o descumprimento de leis aprovadas pelo Congresso. Não permita que outro poder interfira nas atribuições do Legislativo. Exija o cumprimento das leis, ou faça uma lei que obrigue a isso, se estiver faltando. A Constituição determina o que faz, que poder faz o quê. Isso devia ser a preocupação do presidente da Câmara e não outras coisas secundárias. Ele, como por exemplo, trocar censura por regulação. Ele está permitindo que exista a figura do exilado político, que configura a existência de uma ditadura. No caso do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário. É injusto falar judiciário porque a primeira instância não tem nada a ver com isso. Os juízes continuam agindo corretamente. O problema está numa corte formada por advogados, que nunca foram juízes de nada. Advogado se habitua a ter um lado e o presidente da Câmara tem o seu. No caso, oscila conforme os próprios interesses. Nunca coincidem com os interesses do país. Nunca. Então, esse problema real é que precisa ser resolvido. Como é que faz? Vai continuar havendo preso político? Que a Constituição não prevê essa figura. Não admite a existência dela. Vai continuar existindo o exilado, preso, perseguido. Então, o caso dessa juíza é que nos preocupa. E não a necessidade de adequar a internet a isso. Isso daí é censura. Isso daí é censura. Vá defender a democracia na trincheira certa. Conversa fiada, né? A Ana vive nos ensinando o seguinte: por que isso não é problema para a Constituição americana, que tem 200 e tantos anos? Por quê? Lá eles não estão pensando em regular nada. O mundo não começou a mudar agora. Esse pessoal fica fazendo de conta, porque eles não são tão imbecis a ponto de acreditar no que dizem, eles fazem de conta que com a internet mudou tudo, mudou o mundo. Não aconteceu nada. O mundo é muito diferente do que era no Império Romano. E, no entanto, as leis, as regras fixadas pelo direito romano, elas continuam existindo. Por exemplo, não pode se condenar alguém se não existe um crime, uma lei que exista, que define esse crime. Que se prove que alguém cometeu o crime. Quem tem de provar que alguém cometeu um crime é quem acusa, e não quem é o suposto responsável por isso. Agora, eles aproveitam a internet, eles conhecem direitinho, eles sabem usar. Qual é a diferença entre você invadir um iPhone e violar a correspondência de alguém? Isso aí já deu mortes, já resultou em mortes que mudaram a história. O João Pessoa, que foi candidato a vice-presidente do Getúlio Vargas em 1930, ele não morreu por ter sido aliado do Getúlio, ele morreu por ter divulgado cartas trocadas entre uma jovem paraibana e um adversário político do João Pessoa. O adversário político de João Pessoa. O João Pessoa divulgou isso no jornal, acabaram cometendo o crime que precipitou a Revolução de 1930. O que houve? Quebra de correspondência. Agora, porque invadiram alguma rede da Janja é diferente. Na sua essência é tudo igual. Você vai adaptando a lei ao momento que você vive. O mundo não para de mudar. Então, quem está falando em regulação está escondendo com essa palavrinha, que aliás é feia para burro, a palavra censura. É isso que eles querem. E o que move o Arthur Lira é a briga regional contra o Renan Calheiros. Tudo mais é consequência. Ou também o projeto de se manter eternamente na liderança do Centrão no Congresso. Só isso. O resto é conversa fiada. A internet não mudou o mundo.
Ela causou transformações profundas, previstas em lei desde o Império Romano, repito. É só adaptá-las. Quando começa a falar em regulação, está falando censura com outro palavrão. É simples assim.